Sou Elisângela Carvalho Vaz. Eu vou falar agora do centenário de João Paulo II. Antes de iniciar o documentário, quero relatar que escolhi este tema por sentir-me familiarizada com João Paulo II, por este ter sido um dos papas da minha igreja. Mas confesso que não foi tão simples assim realizar esse documentário. Talvez tenha sido a tarefa mais difícil de todo o curso. Não pela edição ou construção do material, mas pela grandeza do personagem, desafio que encontrei desde o início da pesquisa para a construção do roteiro. No início senti-me incapaz de relatar tamanha fortaleza, misturada com doçura de espírito, um mensageiro imbatível da palavra de Deus, uma verdadeira mistura de Paulo e Pedro. Mas a característica marcante deste personagem é a sua devoção a Maria. Por isso, o nome do documentário. Totus tu, Mariae, todo teu, Maria. Mas quem foi João Paulo II? João Paulo II, um dos papas mais populares e amados da Igreja Católica, também conhecido pelos fiéis como o Papa da Virgem, completaria 100 anos de vida no dia 18 de maio de 2020. Karol Joseph Wojtyła nasceu em 1920 na cidade de Wadowice, no sudeste da Polônia, onde viveu com sua família até os 18 anos de idade. Aos 9 anos, sofreu uma grande perda. Sua mãe, mulher de saúde frágil, faleceu. Ficando sob os cuidados de seu pai, foi neste momento que conheceu a igreja de Nossa Senhora de Calvária, a 15 quilômetros de Wadowice. Levado por seu pai, homem de muita devoção e fé, que diante da imagem de Nossa Senhora de Calvária, lhe disse: agora esta é a sua mãe. Foi assim que se iniciou o Totus tu de Karol. Mas as perdas de Karol não param por aí. Anos mais tarde, perdeu seu irmão, e em 1941, quando Karol tinha apenas 21 anos, seu pai. Durante a ocupação nazista na Polônia, entre 1940 e 1944, Wojtyła trabalhou em uma pedreira e depois em uma fábrica de produtos químicos como uma forma de evitar ser deportado para a Alemanha. Mesmo em meio ao regime nazista, a partir de 1942, ele começou a frequentar um seminário clandestino de Cracóvia, na Polônia, e ao final da Segunda Guerra, em 1946, tornou-se padre. Em 1958, foi nomeado pelo Papa Pio XII a bispo de Cracóvia. Em 1964, a arcebispo de Cracóvia. E 3 anos depois, a cardeal. Em 16 de outubro de 1978, com o nome de João Paulo II, foi eleito Papa. Em seu discurso de posse do papado, em apresentação aos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, disse à multidão presente que teve medo de aceitar a nomeação, mas o fez em espírito de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo e em confiança total em sua mãe, Maria Santíssima. Em 1980, João Paulo II realizou a primeira viagem apostólica ao Brasil, sendo a primeira vez que um Papa pisou em solo brasileiro. Em 1981, o mundo inteiro foi surpreendido quando João Paulo II sofreu um atentado na Praça São Pedro. Estavam presentes neste dia mais de 10.000 pessoas em decorrência da celebração de comemoração de Nossa Senhora de Fátima. O pontífice sobreviveu ao atentado e atribuiu a Nossa Senhora a graça de ter sobrevivido, por ter ocorrido exatamente em 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Como agradecimento por ter sobrevivido ao atentado, João Paulo II deixou 3 relíquias usadas por ele no dia do atentado a 3 paróquias dedicadas a Nossa Senhora, 2 na Polônia e uma em Fátima, Portugal. No santuário de Nossa Senhora de Jasna-Góra, em Częstochowa, Polônia, ele entregou a estola que usava no dia do atentado. A bala foi entregue a ela na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima. E a faixa a Nossa Senhora de Częstochowa,
que havia presenteado alguns anos antes, logo no início de seu pontificado, com uma rosa de ouro, em 1979, a mais alta homenagem de um papa a um santuário. Outro fator marcante durante o seu pontificado foi a visita feita por João Paulo II a seu agressor, em uma prisão em Roma, onde declarou seu perdão. Mas qual foi o legado deixado por João Paulo II? Além das inúmeras viagens realizadas pelo pontífice ao redor do mundo, totalizando 104 viagens internacionais e 146 dentro da Itália, com 129 países visitados nos 5 continentes, era também poliglota, falava mais de 9 idiomas com fluência. Desde o início de seu pontificado, abordou temas como direitos do homem e liberdade religiosa, além de ser largamente reconhecido por diversos líderes mundiais como um dos atores responsáveis pela queda do Muro de Berlim, em 1989, e o colapso do regime comunista na Europa. Além disso, foi o primeiro Papa a pedir perdão pelos erros cometidos pela Igreja, o que ocorreu em março de 2000. E não se pode falar de João Paulo II sem falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Estas foram motivadas em decorrência do Ano Internacional da Juventude, instituído pela Organização das Nações Unidas, onde, em 31 de março de 1995, uma multidão de mais de 300 mil jovens dos 5 continentes estavam presentes na Praça São Pedro. Em dezembro do mesmo ano, o Papa institui a Jornada Mundial da Juventude. As primeiras jornadas ocorreram na Argentina, em 1987, em Santiago de Compostela, em 1989, e em 1991 em Częstochowa, mas a maior delas ocorreu em 1995 nas Filipinas, com a participação de mais de 4 milhões de jovens. Estas jornadas ocorrem a cada 3 anos. A próxima está agendada para Lisboa, Portugal, em 2022. E as devoções do Santo Padre? João Paulo II, além de sua veneração a Maria, era devoto da Divina Misericórdia, instituída ainda no início de seu apostolado pela encíclica intitulada Misericórdia Divina, que incentivava os fiéis a voltar-se ao mistério do amor misericordioso de Deus. Em 2002, o Santo Padre viajou para Cracóvia e no Santuário da Divina Misericórdia consagrou o mundo a Jesus da Divina Misericórdia. São João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005. Durante o funeral, a multidão presente na Praça São Pedro pedia sua canonização. Santo súbito, que significa santo já. Inspirado pelo clamor dos fiéis, o Papa Bento XVI, seu sucessor, deu início ao processo de beatificação e 6 anos depois foi beatificado também por Bento XVI. A 27 de abril de 2014, dia da Divina Misericórdia, João Paulo II foi proclamado santo pelo Papa Francisco. Totus tu, Mariae, todo teu, Maria.